irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um ótimo sábado para todos nós, sábado, dia 16 de maio de 2020. Continuamos no confinamento dos homens, mas sempre na liberdade do Espírito, porque essa é a marca daquele que é cristão. Ele é livre no Espírito, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, sábado, falando em liberdade, sábado eu sempre deixo o tema livre, um dia livre, para eu tratar de assuntos aí diversos. E hoje eu queria tratar com vocês de um capítulo da Bíblia que eu li agora há pouco, fazendo um devocional com os líderes. Inclusive, se você quiser participar do nosso grupo que recebe as mensagens direcionadas para a liderança, é só nos avisar que a gente coloca você lá nesse grupo onde você vai receber mensagens direcionadas para liderança. E nós estamos meditando no livro de 1 Tessalonicenses. Só para contextualizar, Paulo, ele funda a igreja em Tessalônica, a igreja, como a maioria das suas igrejas, formada em sua grande maioria por gentios. Ele é expulso da cidade, perseguido pelos judeus, e ele vai embora então para a cidade de Corinto. Passa em Filipos e depois vai para Corinto. De Corinto, ele envia o seu discípulo Timóteo para Tessalônica para ver como está a igreja, até porque a igreja lá era muito nova. E aí Timóteo volta com algumas dúvidas que os irmãos tinham com relação ao evangelho, já que Paulo tinha pregado lá muito pouco tempo. E aí o que Paulo faz é escrever essas duas cartas, né? Elas são praticamente simultâneas, para responder à pergunta desses irmãos e também para, de alguma forma, fortalecer a fé daquela igreja que era muito nova. Além disso, nós podemos entender também que essa carta foi uma das primeiras que Paulo escreveu, talvez perdendo apenas para a carta de Gálatas, que foi a primeira. Essa talvez seja a sua segunda carta, ou seja, nós estamos diante de algo muito próximo, né, do original ali, daquilo que Paulo escreveu. Agora, Paulo ele recorda-se e recomenda aqueles irmãos, e eu gostaria muito de pensar um pouco sobre isso nessa manhã. Primeiro, o versículo 3, Paulo fala assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Paulo ele faz uma espécie de TBT, né? Ele faz uma espécie de lembrança do passado, lembrança do que havia acontecido ali em Tessalônica, e é interessante. Paulo não lembra dos almoços, ele não lembra das confraternizações, nem dos congressos, nem dos seminários. Paulo lembra de três coisas na vida desses irmãos, e aqui o nosso coração queima, porque nós percebemos que estamos muito afastados da realidade, porque nós usamos critérios para analisar, por exemplo, se uma igreja é boa ou ruim, se um grupo de irmãos é bom ou ruim, é se aqueles irmãos são bons de conversa, bons de assuntos, são bons em unidade. Nossa, a pessoa é tão gente boa, porque conversa bem, né? Só que Paulo recorda desses irmãos em outros aspectos. Olha o que ele fala: recordando-vos da operosidade da vossa fé. E eu falei isso também para os líderes. A fé ela tem que ser acompanhada de obras, de testemunho convincente. Mas não só testemunho, ele fala da abnegação do vosso amor. O cristianismo, sem a abnegação do amor, ele não existe. Se você só faz o que você gosta, eu só faço isso porque Deus me chamou para... Você ainda não entendeu o cristianismo. Cristianismo é a abnegação do amor. E ele fala do vosso amor. Então, essa é parte do cristianismo. E o terceiro que ele recorda daqueles irmãos, né? Terceiro aspecto que Paulo recorda daquela igreja é a firmeza da esperança. Aqueles irmãos estavam firmes. Nós temos uma esperança. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai voltar. Tanto é que esse é um assunto que Paulo fala um pouco mais à frente. Aqueles irmãos estavam tão ansiosos pela volta de Jesus, que eles inclusive achavam que Jesus já tinha voltado. De tanta ansiedade que eles estavam na volta do Senhor, de tanta firmeza na esperança de que se o Senhor voltasse, eles iriam com eles. Então, três aspectos que Paulo recorda daquela igreja. E depois ele faz um reconhecimento. Ele fala assim: olha, eu reconheço, versículo 4, que vocês são eleitos. Eu reconheço a vossa eleição. E por que ele reconhece a eleição? Versículo 6. Com efeito, por que ele reconhecia que aqueles irmãos eram eleitos? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação.
aqueles irmãos eram reconhecidamente como alguém que havia imitado tanto Paulo como o Senhor Jesus Cristo. No caso de Paulo, ao receber a palavra com tribulação, no caso de Jesus, sendo o servo humilde que morre por causa da palavra, que morre por causa do evangelho, que morre por causa da sua proclamação. E aqueles irmãos tornaram-se imitadores e por isso são eleitos. São eleitos por quê? Porque receberam a palavra. O que marca a nossa eleição não é frequentar uma igreja, não é dar o dízimo, não é orar, não é ler a palavra, não. O que marca a vida de um cristão é o fato dele receber o evangelho e receber todo o evangelho, permitir que o evangelho trabalhe o interior dele. Então, é isso, meus amados irmãos. Eu espero realmente que essa palavra tenha abençoado a sua vida como me abençoou. Depois você lê não só 1 Tessalonicenses, mas lê Tessalonicenses todo, 1º e 2º, não só o primeiro capítulo, na verdade, que eu ia dizer, mas todo o livro de 1º e 2º Tessalonicenses. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Esse capítulo 1 tem tanto assunto aqui que eu poderia falar mais 10, 20, 30 minutos aqui tranquilamente. Mas é isso, pessoal. Graça e paz. Fiquem com Deus.